Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alisson Carlos e na aula de hoje a gente vai resolver 10 situações problemas que envolvem o descritor D77 do SPAES, que é resolver problemas utilizando a média aritmética. Aqui a gente vai ver a média de alguma sequência numérica, a moda ou a mediana, tudo bem? Então vamos para a primeira questão. A primeira questão diz assim: no segundo bimestre, João alcançou as seguintes médias: em matemática 8,5, português 7,3, história 7, geografia 7,5, inglês 9,2, espanhol 8,4, física 9, química 7,2, biologia 8, educação física 9,5. Determine a média aritmética bimestral de João aproximada. Então, média a gente aprendeu nas aulas anteriores, que é a gente somar a quantidade de parcelas, ou seja, a quantidade de números, e depois dividir pela quantidade de números que você somou. Se vocês contarem aqui, são 10 disciplinas. Então, a gente vai somar esses 10 números, certo? E vai dividir por 10. É o que eu vou fazer no próximo slide. Então, eu somei as 10 notas de João, certo? Somei as 10 notinhas dele. Somando as 10 dá 81,6. Como eu somei 10 notas, vou dividir por 10. 81,6 dividido por 10, 8,16. Como ele quer um valor aproximado, aproximadamente seria 8,2. A alternativa correta seria a letra C de casa. Tudo bem? Vamos para mais uma questão, a questão número 2. O peso médio de 5 melancias é 4,6 quilos. 4 delas têm um peso médio de 4,2 quilos. Qual é o peso da quinta melancia? 6,2, 6, 5,8 ou 5,6? Essa é uma questão que caiu no ano passado no SMAEF e a gente vai fazer a resolução dela no próximo slide. Então vamos aqui relembrar. A questão nos diz que a média de 5 melancias é 4,6 quilos. Então, se eu multiplicar aqui 5 melancias vezes a média, que é 4,6, vai dar 23 quilos todas as 5 melancias. Tudo bem? Aí ele fala que 4 dessas melancias, o peso médio delas é 4,2. Então, 4 vezes 4,2 dá 16,8. Aí ele pergunta qual é o peso da quinta melancia. É só você pegar e subtrair a quantidade das 5 menos a quantidade das 4. Então, 23 menos 18,8 é 6,2. Então, o peso da quinta melancia seria a letra A, 6,2. Tudo bem? Vamos para mais uma questão. As notas de uma turma de alunos no teste de matemática foram 10, 10, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 4 e 2. Qual é a média da turma? 7,1, 7,2, 7,3 ou 7,4? Então veja como a questão está pedindo a média. A gente vai somar aqui esses números. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números. Então a gente vai somar os 10 e dividir por 10, do jeito da primeira questão. Então eu somei os 10 números, me deu 73. Se eu somei 10 números, vou dividir por 10, porque é a média aritmética. R$ 73 para 10 pessoas dá R$ 7,30, ou seja, 7,3 é a resposta correta, letra C. Tudo bem? Vamos para a quarta questão. A quarta questão um pouquinho trabalhosa, mas envolve moda, média e mediana. A questão diz: quais valores são, respectivamente, a moda, a média e a mediana dos números da lista a seguir? Aí temos o número 133, 425, 244, 385, 236, 236 novamente, 328, 1000, 299 e 325. Então veja que nós temos aqui 2, 4, 6, 8, 10 números também. Para eu descobrir a média, eu vou começar pela média, tudo bem? A questão pede primeiro a moda. Se vocês quiserem fazer pela moda, não tem nenhum problema. A moda
é o número que se repete a maior quantidade de vezes numa sequência numérica. E veja que o único número que se repete duas vezes é o 236. Então o 236 é a moda. Então a moda, a gente já poderia descartar a letra B, não é? A gente está dúvida agora entre A, C e D. A segunda é a média. Então vamos fazer a média aqui no próximo slide. A média eu peguei e somei os 10 números, certo? Somei os 10 números. Eu somei os 10 números, que deu R$ 3.611. R$ 3.611, certo? Somei aqui esses 10 números. Depois peguei os números que eu somei e dividi por 10. 3.611 dividido por 10 dá 361,1. Então a média seria 361. A moda a gente já sabe que é 236, a média é 361. Falta agora descobrir o que? A mediana. Para mim descobrir a mediana de uma coisa, gente, primeiro eu coloco os números em sequências crescente ou decrescente. Eu prefiro colocar crescente, que é mais fácil. Então eu peguei os 10 números e fui colocando em ordem crescente. 133, 236, que é a moda, repetiu duas vezes. 244, 299, 325, 328, 385, 424 e 1000. Coloquei na ordem crescente. Aí a mediana, gente, você vai pegar o número do meio. Só que veja que aqui nós temos 10 números. 10 números não tem como a gente pegar um número só que fica no meio, não. Porque a sequência não é ímpar, é uma sequência par. Então a gente pega os dois do meio. E os dois do meio é 299 e 325. Veja como está bem no meio mesmo. Antes do 299 nós temos 1, 2, 3, 4 números. Depois do 325 nós temos 1, 2, 3, 4 números. Então eu pego os dois números do meio. Pego os dois números do meio, somo os dois e divido por 2. Se eu somei dois números, eu vou dividir por 2. A soma de 299 com 325 é 624. 624 dividido por 2 é 312. Então a mediana é 312. Tudo bem? Então a resposta seria 236 é a moda, 361,1 é a média e 312 é a mediana. Tudo bem? A alternativa correta seria a letra A. Tudo bom? Então vamos aqui para a quinta questão. Se a média aritmética de n, n menos 1, 2n mais 1 e 4 é 10, esse E tem um som de igualdade, é 10, está afirmando. Qual é o valor de n? 9, 8, 7 ou 6? Então vamos aqui, nós temos 4 parcelas. Uma parcela que é n, duas parcelas que é n menos 1, 3 parcelas que é 2n mais 1 e temos a quarta parcela que é 4. E ele diz que a média é 10. Então vamos colocar aqui no próximo slide. Então eu fiz a soma, né, das 4 parcelas. N mais n menos 1 mais 2n mais 1 mais 4 é igual a 10. Se aqui eu somei 4 parcelas, eu vou dividir por 4, porque é média. Tudo bem? Aí veja, eu vou aqui agora fazer na parte de cima os semelhantes. Eu tenho aqui n mais n, 2n, mais 2n, 4n. Aqui eu tenho um negativo e temos um positivo. São eliminados. 1 menos 1, 0. Ficou só o 4 positivo. Isso dividido por 4 igual a 10. Me deu aqui uma proporção. Quando não vem número na parte do denominador é porque é 1. Vou fazer aqui meio pelos extremos, ok? Então 4n vezes 1 é 4n, mais 4 vezes 1 é 4, igual a 4 vezes 10, que é 40. Me dá aqui uma equação do primeiro grau. Quem tem letra fica no primeiro membro, quem não tem vai para o segundo. 4n já está, continua. Para separar a letra de número eu coloco o sinal de igualdade. No segundo membro já está o 40, continua. Agora o 4 está no primeiro membro, antes da igualdade. Vai para o segundo membro, depois da igualdade. Então o inverso de 4 é menos 4. 40 menos 4 é 36. Esse 4 que está multiplicando com n vai passar dividindo. 36 dividido por 4 é 9. Então essa seria a resposta. E isso seria a primeira parte das nossas resoluções sobre o descritor D77, as 5 primeiras. Tudo bem? Vamos aqui continuar a segunda parte das nossas resoluções do descritor D77,
Questão número 6 diz o seguinte: 2 alunos apostaram qual deles terminaria o ano com a maior média. As notas deles foram as seguintes. O aluno 1 tirou 10, 9, 5 e 4 nos 4 primeiros bimestres. O aluno 2 tirou 6, 6,5, 7,5 e 8. Entre as alternativas a seguir, assinale aquela que for correta, né? Aí temos aqui 4 opções. O primeiro passo é a gente saber qual é a média. Como ele está dizendo que é a maior média, vamos saber qual dos alunos teve a maior média. Se foi o aluno 1, se foi o aluno 2, se os dois forem iguais ou não, enfim. Primeiramente vamos saber quais são as médias deles. Então, a média do aluno 1 foi 10, 9, 5 e 4. Quando eu somei esses 4 números, deu 28 a média deles, né? 28 pontos. Se eu pegar e dividir esses 28 pontos por 4, vai dar uma média de 7. Tudo bem? Quando eu somei aqui as 4 notas do aluno 2, também me deu 28 pontos. Ou seja, ambos tiraram a mesma quantidade de pontos. Apesar que as notas foram diferentes, mas quando soma as dos dois alunos, dá as notas iguais. Se as notas são iguais, automaticamente os dois tiveram a mesma média. Se eu somei 4 números, 4 notas, eu vou dividir por 4. 28 dividido por 4 é 7. Então, os dois tiveram média 7. Então, a resposta seria a letra D. Nenhum venceu, pois as suas médias foram iguais. Tudo bem? Vamos para a questão 7. Observe a tabela construída por uma escola de idiomas. Aí nós temos a quantidade de alunos matriculados por trimestre em 2016. Aí temos o turno da manhã, o turno vespertino que é da tarde e o noturno que é de noite. Temos o primeiro trimestre, o segundo trimestre, terceiro trimestre e quarto trimestre. E temos aqui a quantidade de alunos matriculados em cada um. Aí vamos para a pergunta. Qual é a média de alunos matriculados no terceiro trimestre nos 3 turnos? Então, terceiro trimestre entra esses dados aqui. Ele diz o terceiro trimestre nos 3 turnos. Então, eu vou somar esses 3 números e vou dividir por 3, vai me dar a média. Tudo bem? Ele quer saber a média? Então, eu vou somar as 3 médias dos 3 turnos no terceiro trimestre. Então, somando 22 mais 14 mais 48 dá 84. Como eu somei 3 números, eu vou dividir por 3. 84 dividido por 3 é 28. Resposta seria a letra B. Vamos para a questão agora 8. Observe os dados sobre a altura em metros de 5 jogadores da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei. Então nós temos aqui o nome das 5 jogadoras e a altura das 5. Aí pergunta, qual é a média, qual é a altura média dessas jogadoras? Então a questão também pergunta a média. Vou somar as 5 alturas, né, esses 5 números de altura das jogadoras, e claro, vou dividir por 5, porque é a média. Então, somando aqui as 5 alturas das jogadoras, dá 9,32, somando as 5. Quando eu pego 9,32 e divido por 5, porque eu somei 5 números, vai me dar 1,864, ou seja, aproximadamente 1,86. Então a resposta seria a letra C, 1,86 metros. Aí muita gente poderia ficar na dúvida, Alisson, mas não poderia ser 1,87 não? Não seria porque, por arredondamento, os números finalizados em 0, 1, 2, 3 e 4, ele volta para a casa anterior, que no caso é 6, continua sendo 6. Se aqui, no lugar desse 4, fosse 6, 7, 8 ou 9, a gente arredondaria esse 6 para 7. Aí se fosse 5, Alisson, tem uma regrinha se o número anterior é par ou ímpar. Se fosse ímpar, arredondava, se fosse par, não. Tudo bem? Então, tem aí essa questão de arredondamento. Então, nesse caso aqui, como o 4 ele não passa da metade, então o número anterior prevalece sendo 6. Então, resposta 1,86. Vamos para a questão agora 9. A questão 9 diz assim, observe os preços em reais das borrachas escolares que certa papelaria possui em seu estoque. Aí ele pergunta qual é o valor da moda
Então ele dá aqui 3, 6, 9, 12, 15 valores, né? Aí ele 15 preços, na verdade. E ele quer saber qual a moda. A moda, como a gente já sabe, é o número que se repete a maior quantidade de vezes. E quem se repete a maior quantidade de vezes é 1,20. Olha aqui, nós temos 1, nós temos 2, nós temos 3, nós temos 4, 1,20. Foi o número que se repetiu mais vezes. Portanto, a resposta seria a letra A moda é 1,20. Vamos para a 10ª e última questão. Observe a tabela, o número de conexões à internet em uma semana em uma certa cidade. Aí nós temos aqui a semana de domingo a sábado e temos o número de conexões também de domingo a sábado. Aí a questão diz, qual é a média diária de conexões de internet nessa cidade? Então ele quer saber a média diária. Então vamos pegar aqui os 7 números, né? Porque são 7 dias. Vou somar esses 7 números e dividir por 7. E a resposta vai dar uma dessas 4 alternativas. Vamos lá? Somando aqui os 7 números, quando eu somei os 7 números, me deu 2.520. Se eu somei 7 números, vou dividir por 7. 2.520 dividido por 7 dá 360. Então a média de conexões nesta semana, né, foi de 360. Tudo bem? Então essas foram as resoluções das 10 situações problemas que envolvem o descritor D77, que envolve média aritmética. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e um forte abraço. Tchau.